Olá, boa tarde para quem está no Brasil. E aqui em Portugal e nos Açores já é quase noite, né? 7 horas já. E nos Açores são 18 horas da tarde. Boa tarde a todos. A Silvia Smith está tentando conectar, está com alguns probleminhas que ela mora fora do grande centro, então está tendo uns probleminhas técnicos, mas daqui a pouco ela deve estar aqui com a gente. Eu queria dar uma boa tarde a vocês todos, a Carla Félix, por estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do Mulherio das Letras, você também faz parte do Mulherio das Letras Portugal. É um movimento que visa reunir as vozes das autoras lusófonas que nasceram, vivem ou visitam Portugal para promover a literatura entre os países de língua portuguesa. A nossa missão é divulgar e criar oportunidades de encontros para discussões sobre assuntos que envolvem o universo literário e artístico feminino e também as causas sociais. E o Toca Falar Disso é um blog que já existe há 10 anos, que foi criado pelo Emanuel Lomelino, e justamente para discussões, para entrevistas, para críticas, para resenhas literárias e divulgação, e eu aproveitei para trazê-lo nesses tempos de pandemia para a tela, né, para a live virtual, e depois o vídeo fica disponível também no nosso canal da Infinita, no YouTube, e começar a conhecer um pouquinho mais o que tem por trás das autoras que participam dos nossos eventos e das nossas coletâneas. Então, a ideia do Toca Falar Disso, do Mulherio das Letras Portugal, é fazer as 10 perguntas às autoras que participam da coletânea e também outras autoras que também participam do nosso movimento Mulherio Portugal, e fazer a dobradinha, Brasil e Portugal, ou com uma brasileira e uma africana, ou uma portuguesa e uma africana, sempre escritores e autores dos países lusófonos, para que a gente possa ter a impressão dos dois lados, né? Então, hoje seria a Carla Félix, ela está morando nos Açores, e a Silvia Smith, que mora em Minas Gerais também, no interior de Minas, em Poços de Caldas. Então, enquanto a Silvia não consegue entrar ou conectar, vamos falar um pouquinho da Carla. Eu vou apresentar a Carla falando sobre a biografia dela, mas eu acho que nada melhor do que nós próprios para nos apresentarmos, né? A gente faz uma biografia resumida, mas tem sempre algumas particularidades que a gente gostaria de falar. Então, Carla, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, boa noite também para vocês que estão nos acompanhando, a Graça Canhão, a Joana Dark Cavalcante, que já chegaram aqui também. A Carla Félix mora nos Açores, Portugal, nasceu na cidade da Praia de Vitória, Terceira. Licenciada em Educação da Infância pela Universidade dos Açores, iniciou a escrita de poesia em 2013, tendo já divulgado alguns poemas em alguns grupos de poesia, participando em diversas antologias e coletâneas. Publicou o primeiro livro de poesia, Melodia nos Versos de Amar, edição do autor, em dezembro de 2018. Divulga poesia na página pessoal Melodia nos Versos, que é Carla Félix, da rede social Facebook, e pelo blog Melodia nos Versos. Colabora na revista Vicejar, no Brasil, com textos e poemas. Já participou em vários encontros de poetas, colaborando na organização. Realizou um ateliê poético para crianças e coordena a página Maré de Poesia no Jornal da Praia, na Praia de Vitória, desde junho de 2018. Carla, me conta um pouquinho quem é a Carla Félix. A Silvia está conseguindo conectar aqui com a gente. Olá, boa tarde. Olha, a Silvia já chegou. Ai, gente, eu fiz tanto para chegar aqui. Bom, você veio a nado, veio voando, como é que foi? O meu celular, ele está... Primeiramente, boa tarde aqui do Brasil, boa noite para vocês, não sei, acho que boa tarde, né? Seja bem-vinda, querida. Grata, Adriana, pelo convite. Eu estou toda descabelada aqui. Nada. Eu sei que foi um sacrifício. O meu telefone, ele está com 0 de possibilidades de novos links por conta da bateria. Ou seja, enfim. E aí eu tive que tirar um dos aplicativos que eu uso muito
e aí deu certo, enfim, mas estamos aqui, gratidão. O que importa é que você está aqui com a gente, isso que é importante. Você que perdeu aqui, eu apresentei um pouquinho a introdução do Mulherio das Letras, aí li a biografia da Carla, e ela vai se apresentar um pouquinho, aí depois eu leio a sua biografia e você se apresenta também, tá? Tá certo, tá bom. Então, boa tarde. Obrigada, Adriana, pelo convite, pela possibilidade de estar deste lado, do outro lado do oceano, no meio das duas, exatamente. Como disse, resumiu bem o que é que eu sou. Sou dos Açores. Escrevo poesia há relativamente pouco tempo, desde 2013, e tem sido uma caminhada longa. Também graças à Infinita, às participações que tenho tido, tenho evoluído. Foi o ano passado no primeiro encontro do Mulherio das Letras que estive aí, e é sem dúvida uma oportunidade para conhecer outras pessoas e trocar experiências e sentir sobretudo que as pessoas sentem e escrevem da mesma forma como nós. E não nos sentimos tão só, solitários e como pessoas estranhas, que surgem essas ideias na cabeça e começam a escrever no papel. Que bom. Então, vou agora para Sílvia ler um pouquinho da sua biografia, que é o que eu estava falando. Nada é melhor do que a própria pessoa se apresentar, porque a gente escreve a biografia resumida, mas sempre tem algum detalhe, alguma coisa que a pessoa queira dizer. Então, a Sílvia Schmidt é de São Paulo, mas está morando em Minas Gerais agora, em Poços de Caldas. Natural de São Paulo, morou no Nordeste do Brasil, saindo de Florianópolis em 2000, em voos mais ousados para Inglaterra e Estados Unidos, com o objetivo de estudar em idioma inglês. Graduou-se em Letras, Português e Inglês e respectivas literaturas em Lorena, São Paulo. Especializou-se em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo, Sociologia e Política também, na USP, e Ontopsicologia em Santa Catarina. Por 16 anos ministrou aulas de literatura brasileira. Em 2014, criou a editora para livros eletrônicos A Símbolo Digital, quando lança seu romance de estreia, o Duty Free, em 2000. Isso, tá aí agora. Foi relançado agora, né? Foi. Agora no papel, porque eu fiz primeiramente de modo digital, e agora nós temos o impresso, né? Deixa eu ver onde está a câmera aqui direitinho. Que fantástico. E que trabalheira sempre, né, Adriana? Imagino, que fantástico. E teve o grande privilégio de morar na Casa do Sol, em Campinas, né, no Instituto Hilda Hilst, o sonho da minha vida, ficar um tempo lá também. Que emoção! Eu imagino. E quando você lançou o seu Duty Free, tem participado como mediadora desde 2016 de eventos literários em críticas internacional, assim como participado de antologias e revistas literárias com texto, poesia, conto e ensaios. Conta um pouquinho agora quem é a Sílvia. Querida, obrigada. A Sílvia, na verdade, teve que se transformar em Sil, porque também é um nome que é muito familiar, que é muito próximo dos amigos, e porque eu tenho um homônimo, que é Sílvia Schmidt, que há muito tempo é conhecida como blogueira, e ela escreve, claro, na linguagem dela, numa voz muito específica, mas ela é muito conhecida, então as pessoas vêm a mim sempre perguntando, pedindo um poema, Anjos Alados, a flor desabrochando. Eu falo assim, gente, não é nada meu. Então, o Sil foi uma necessidade de me aproximar das pessoas, dos amigos, e principalmente para criar um nome próprio, enfim, para que eu pudesse ser reconhecida, não é? Eu fico muito grata a Sílvia Schmidt, que é mais conhecida, o meu homônimo, que é mais conhecido que eu, porque ela faz uma estrada que eu não estou conseguindo fazer. Mas, enfim, como escritora, na verdade, eu tive um primeiro processo como professora, que foi grandioso, foi de uma generosidade incrível, uma paixão enorme, foram 16 anos em sala de aula. Enquanto isso, eu ia estudando, tentando compreender aquilo que eu não consegui terminar, que foram as minhas pós-graduações, não é? Eu sempre sou muito elétrica, muito agitada, é muito difícil eu estar aqui agora, paradinha. Eu tenho um sino de fogo, então, nesse sentido, eu sou muito ágil.
E aí eu consegui ir devagarzinho estudando aquilo que eu deixei para trás e fui aplicando devagarzinho até que rompeu a escritora. Depois de 16 anos, eu jamais pude imaginar que surgiria a escritora em mim. Foi como uma capa realmente que saísse, que abrisse um contexto. E agora, desde 2000 que eu escrevo, né? Que eu lancei o Romance do Chifre em 2014, agora em 2020 a sequência que é o Made in Brasil. E ele tem esse contexto de alguém que está dialogando com o olhar do estrangeiro para compreensão de quem são as mulheres no Brasil, como são tratadas, como elas se relacionam, e principalmente do olhar do estrangeiro para o nosso país, não é? Então, assim, a Sofia é uma metáfora da filosofia, de alguém que está pensando esses contextos desde 2000 até agora. Então, na verdade, eu não fiz outra coisa na minha vida, além de dar aula e agora escrever e produzindo o que eu estou fazendo, já que o que eu faço, de uma certa maneira, não é muito reconhecido no mercado. E aí, se eu não fizesse isso acontecer, Adriana, como você também está fazendo acontecer, eu jamais teria uma escrita possível. Acho que seria isso o meu contexto. Sim. E caminhando, né, para fazer acontecer. E a Silvia também está fazendo, né, uma grande divulgação das autoras brasileiras e portuguesas, enfim, de todas as nacionalidades, com a livraria Mulherio. Sim. Carla, a livraria Mulherio, sim, eu vou falar um pouquinho, porque a livraria Mulherio surgiu quando eu, escritora, me via sozinha. Na sala de aula, eu me vi com os homens todos da história da literatura brasileira, portuguesa, literatura internacional, sempre os homens. E depois, quando eu percebi que havia escritora, eu disse, onde estão as escritoras? Né? Que, claro, comecei a tomar um contato na literatura contemporânea com a Clarice Lispector, com a Cecília Meirelles. Aí a Hilda Hilst já estava, inclusive, viva, pedindo que as moças fossem ao seu espaço conhecer a sua obra. E aí eu falei assim, gente, cadê as mulheres? As mulheres surgiram na minha vida em 2017 com o grupo Mulherio das Letras. Aí foi uma cachoeira de mulheres, uma cascata de mulheres. Todas nós. Um grupo incrível, que é um movimento, inclusive, foi ali que eu me desaguei, né? Que eu me vi correspondendo, tendo possível diálogo. E aí eu instituí em 2000, depois de 17 em 18, fazendo lançamento para uma livraria, porque eu percebi que estava todo mundo na mesma situação que eu, ninguém tinha uma vitrine para colocar os seus romances, ninguém tinha uma representante para divulgar o seu trabalho, e como eu precisava disso, eu falei assim, bom, então vou fazer para todo mundo, e é o que está dando certo hoje com a livraria Mulherio das Letras. Então, nós temos mais de 100 e poucas mulheres cadastradas, são muitos os títulos, e devagarzinho eu vou fazendo a divulgação, como você bem sabe, né, Dri? Pelas mídias sociais, pelos eventos possíveis, festas literárias. Então eu levo os meus filhinhos e levo os amiguinhos dos meus filhinhos juntos. Que bom. E, Carla, então a gente depois, eu estou tentando fazer uma parceria com a Silvia para representá-la aqui em Portugal, para a gente ter essa conexão, né, essa oportunidade, porque é tão difícil os livros em Portugal, de algumas autoras chegarem ao Brasil. A Infinita consegue, porque a gente faz a produção no Brasil. E agora eu estou enviando para a Silvia para fortalecer também a livraria. Assim que tiverem livros publicados de autores, eu estou te enviando. Mas que bom. E principalmente para as africanas também, pessoal de Moçambique. Obrigada pelo apoio e a participação de vocês duas, que sem vocês nada disso estaria acontecendo. O Mulherio das Letras Portugal não existiria. Obrigada, Sil. Então, o que acontece? A ideia é essa, da gente criar laços, né? Portugal está mais fácil, mas para quem mora ou em Moçambique, ou em Angola, ou em Cabo Verde, é muito complicado. Eu consegui enviar pela primeira vez o primeiro livro para Cabo Verde, e a Helena Marçal conseguiu receber. Mas é uma logística muito complicada. E sair um livro de Portugal e chegar no Brasil também é. E eu estou tentando criar essa ponte, né? Esse link para a gente conseguir levar a literatura portuguesa e principalmente a lusófona também para o Brasil, né? Sim. Então vamos conversar depois nos bastidores para ver como é que a gente fortalece essa nossa ponte. E a Carla também tem livro e seria muito interessante também fazer parte da livraria. Certo. Então, seguindo assim, para a gente
e começando as nossas 10 perguntas. A ideia é bem simples. Eu vou fazer a pergunta e é um bate-bola. Vocês vão respondendo e depois a gente interage, vai trocando ideias. Eu queria agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, a Maria Manuela Reis Frade, a Sara Timóteo, a Vânia Guzmão, como eu já falei anteriormente, a Joana Dark Cavalcante, a Graça Canho e todos os outros que estão nos acompanhando nesse bate-papo. E para quem não tiver disponibilidade, depois o vídeo fica no YouTube quando a pessoa puder assistir. E o Movimento Mulherio das Letras, como você falou, foi a mesma coisa. Em 2017, quando a Maria Valéria Rezende estava começando aquele chamamento, foi quando eu estava vindo para Portugal. E eu falei assim, eu tenho que trazer as brasileiras para cá e eu tenho que agarrar as portuguesas e todas as autoras que moram, né, as angolanas, enfim. Para mim é muito complicado ficar falando africano, então, assim, eu ainda misturo um pouco, porque é essa a intenção, da gente criar um vínculo forte de mulheres, de um coletivo feminino lusófono, para que a gente possa trabalhar esse link, essa integração. Foi isso que eu falei no início também. A ideia é fortalecer, ter sempre uma brasileira e uma portuguesa, ou uma portuguesa e uma angolana, uma brasileira, assim, para a gente criar, né, essa integração cultural mesmo. Eu quero muito conhecer a África portuguesa, África. Nossa, né, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, enfim, os outros 9 países que falam, deve ser fantástico. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: qual a sua percepção para essa pandemia mundial e qual a lição que fica? Vou passar para a Carla primeiro e depois a Silvia responde. A Silvia. Penso que a pandemia vem-nos obrigar a reparar e refletir um pouco sobre o mundo. No entanto, com o recomeçar das coisas, nós vemos que o essencial, que era o altruísmo, pensar nos outros, acabou por não acontecer. Nós, neste regressar, estamos a viver um bocadinho numa selva, em que todos lutam pela sua sobrevivência e muitas vezes não se pensa no outro, em atos simples como colocar a máscara. Agora esta fase é mais difícil. Aí nos Açores, você está sentindo que as pessoas estão realmente sendo mais receptivas às leis, às determinações de uso de máscara, a esse confinamento? Como é que você está vivendo isso aí na ilha? Porque é uma ilha tão fechada, né? E dependendo tanto do turismo. Nós somos 9 ilhas e neste momento a nossa preocupação são as pessoas que vêm de fora. São normalmente as que vêm de fora que têm trazido o vírus para as ilhas. Ainda hoje foram 6 casos. No entanto, a transmissão local não tem acontecido. O que aconteceu na fase da pandemia, onde estivemos todos fechados e tivemos que seguir todas as regras iguais a Portugal continental. No entanto, neste momento existem outras preocupações, porque a partir do momento que chegam novos casos, nós começamos a ficar em alerta, não é? Conseguimos ter um nível de vida em segurança relativa. Mas seguimos as regras todas. Estão em todo o país. E a lição que fica? O que você acha que tudo isso, para sua filha, para você, para todos que estão à sua volta, o que você acha que veio para deixar esse período tão difícil? É difícil de explicar, porque como nós não vivemos casos próximos com pessoas doentes, vemos as coisas ainda um bocadinho com um outro olhar, um olhar de sabemos que está a acontecer em todo o país, que são situações graves, pessoas, famílias inteiras doentes, mas preocupa-nos sobretudo a crise que vem a seguir. Sim, sim. E essencialmente o que se mexeu foi a escola, ter que ter aulas em casa é totalmente diferente do que está a ter aulas na escola. Claro. Sil. Bom, meninas, o meu olhar é um olhar que tem que ser no minimamente dialético, não é? No sentido de que eu tenho uma formação em sociologia e enfim,
em que as abordagens são ao nível do conhecimento, das estruturas chamadas estruturas políticas, estruturas econômicas, históricas. Então, eu não posso fugir daquilo que eu já estou bastante inserida, no sentido do crítico, né? Por que essa pandemia? A quem interessa essa pandemia? Por que ela atinge principalmente os países mais frágeis, atingem os mais frágeis, os idosos? Por quê? Qual a intenção? Quer dizer, na verdade, eu tenho sempre uma interrogação, e as respostas que têm surgido é que ela é orquestrada, é um objeto biológico orquestrado, e ela tem uma intenção. E por mais que neguemos a questão em si, que é a doença, o vírus, a gente também nega a intenção dessa virose, a intenção dessa pandemia, a intenção de, em Portugal, não ter mortos tanto quanto no Brasil. No Brasil, nós estamos absolutamente abertos a essa morte, a essa necropolítica. Então, essa intenção no Brasil chegou de uma maneira absolutamente aberta, com o governo aberto à morte do outro, ao eliminar o outro, ao escantear o outro, ao adoecer o outro. Então, a minha visão é extremamente crítica de quem sabe o que está acontecendo, sabe o motivo, e, claro, um olhar tão crítico assim, as pessoas também reagem. Então, quer dizer, os diálogos acabam ficando fechados. Não é só uma doençazinha. Ela tem mais por trás dela. Não é apenas uma morte por falta de uma saúde que seja social ou individual. É mais do que isso. É intencional. Então, assim, na verdade, na escrita, eu tenho colocado isso, eu tenho escrito sobre, eu não sei o que vai ser daqui 20 anos, daqui 50 anos, mas o legado é de que outras pandemias surgiram e elas tiveram também intenções de limpeza, intenções políticas, e cada um na sua época. Decameron fala isso, né, de Boccaccio, adquiriu um jeito de lidar com essa pandemia. Uns se colocaram em reclusão e outros saíram para a vida, para levar a vida tal qual, à risca, assim, num sentido existencialista extremo. Prazer, bebedeira, enfim, que a gente vê no Brasil também, né? Uns estão reclusos 100% e outros estão na rua absolutamente despojados de qualquer perigo. Então, assim, são os dois lados da moeda, né? Infelizmente, são os dois lados da moeda, até que nós não tenhamos mais dois lados da moeda, e a síntese das lutas de classe, das lutas entre raças, das lutas entre homens e mulheres, gêneros, enfim. E o que eu trago disso? Temos que pensar respostas históricas, temos que sair dessa contradição, temos que harmonizar o planeta. É essa resposta que eu tenho posto na minha literatura, inclusive. Sim, perfeito. Com muita dor. Inclusive o problema socioeconômico que é inerente a todos, né? Independente Sim. do Brasil, Portugal e todos os outros países, a fome, o desemprego, isso daí realmente está atingindo a todos como um todo, independente dos sistemas de saúde, dos governos estarem em melhores ou piores condições. Acredita que haverá alguma mudança na forma de se trabalhar a escrita? E quais suas impressões para um futuro próximo no mercado literário após essa pandemia? Eu penso que a forma como se escreve vai continuar a existir, embora que os conteúdos da escrita se calhar sejam relacionados com a pandemia, com o medo, com a ansiedade, são fatores que aparecem neste momento. E depois já há toda a crise do mercado do livro, porque as pessoas vão optarem por comprar comida e não vão, talvez, comprar um livro. E aí vai haver um recuo na evolução do conhecimento que o livro estava a desenvolver nos últimos anos, principalmente. Penso que estava a vender bastantes livros. Acho que acaba por haver um recuo, uma crise no mundo dos livros. Mas depois surgem outras iniciativas, como esta, que vem-nos mostrar que, se calhar, existem outras formas de trabalhar a literatura e aproximar mais
de quem nos lê. Bom, Adriana e Carla, nós estamos vendo este momento sobre o link também de uma nova tecnologia. Então, se por um lado nós estamos em casa, por outro lado, né, nós estamos tendo uma abertura incrível para novas possibilidades midiáticas, principalmente com as lives maravilhosas, porque realmente estamos podendo, você falou hoje cedo, nós estamos podendo dialogar num nível absurdo, cosmopolita, globalizado, e também porque estamos mais em casa, isso não é todo mundo, mas uma boa parcela fez o recolhimento, a quarentena, a sessentena, já estou no duzentenas, já não existe nenhum nome para isso correspondente. Então, isso favoreceu o acomodar-se, o ficar em casa, o acolher-se, por sua vez, a leitura. A gente fala que o Brasil não tem uma psicologia do leitor por conta, ou do livresco, né, do mercado livresco, porque nós temos muita praia, muito sol, e isso faz com que saiamos, estejamos fora de casa, e o corpo precisaria se aquietar para uma leitura atenta, acomodada. Então, nós temos dois lados também dessa moeda, um lado que ficamos mais em casa, por isso favoreceu a leitura, e o segundo momento, não é, a dificuldade econômica também para aquisição do objeto livro. Enfim, e também o perigo. Na livraria, eu demorei demais para instigar que comprassem as obras, porque eu não podia ir ao correio, e também tinha uma certa uma prevenção de que esses objetos poderiam chegar em seus lugares também contaminados, né, com o vírus. De qualquer maneira, por menor tempo que seja, poderia ser um objeto, um veículo também para o Covid. Então, os dois lados da moeda, ficamos mais em casa, resolvemos abrir as mídias para trocarmos figurinhas, falarmos muito de livros, de obras de escritores, escritoras, principalmente, que pegaram essa possibilidade muito atual, né, contemporânea, principalmente das novas mídias, e, por outro lado, a dificuldade de aquisição do objeto. Então, assim, tete a tete. Agora, 20% da produção livresca caiu no Brasil. De 2014 para cá, vem caindo 20%. Então, esse 20% já bateu na nossa produção. Então, escrever menos, editar menos, vender menos, até que isso mude também com a pandemia, mas favorecido pelas novas mídias. Eu penso e sinto assim. Eu acho que a gente tem que se adaptar, se reconstruir. Já havia um declínio mesmo no mercado editorial e livreiro, né? Justamente por causa disso, o livro virou um produto de mercado, as editoras cobrando muito caro para se produzir um livro, e as pessoas também, no final, o produto final fica muito caro para todo mundo adquirir. Mas eu acho que existem formas e formas de a gente se recriar, de a gente criar essa movimentação, da gente publicar. E eu acho que esse momento é um momento também bem atípico para que a gente possa rever, né, o caminho que nós estávamos seguindo para o que a gente pode construir e mudar uma forma de troca, de repente de troca também, enfim, outras possibilidades para que a literatura, que sempre, né, desde o começo do século, passou por tantas pandemias e continua resistindo e cada vez mais forte. Né? Verdade. Então, vamos lá. Agora para a Carla. Qual é o projeto que está em andamento? Neste momento não tenho nenhum projeto em específico. Tinha pensado começar a preparar um segundo livro, mas, no entretanto, começou a pandemia desistir, ou adiei. Tenho sempre um projeto em mão, que é o projeto do Jornal da Praia, que é a Maré Poesia, que é uma página do jornal impressa, publica poemas de autores, poetas, poetisas aqui dos Açores, e vou sempre participando nas coletâneas e escrito algumas coisas, mas não muito. Independente da pandemia ou não, você acha que não é o momento para se fazer nenhum projeto literário por causa das próprias, né, dificuldades que isso traria?
mas porque acho que depois de escrever o livro é importante haver um lançamento, uma aproximação com o público. E todo esse trabalho não se pode realizar neste momento, quer dizer, há 2, 3 meses a gente estávamos num período muito difícil e eu achei que não era a altura ideal. E eu optei por parar. Até os nossos próprios, nós estávamos a organizar aqui na ilha já vários saraus e vários encontros entre poetas, já conseguíamos um número grande. Tudo isto parou. E que também não é fácil depois organizar online, porque também são pessoas que nem sempre têm acesso à internet ou disponibilizam este tipo de programas. Por isso está tudo muito em stand-by. Inseguro, né? É. Posso? Sim. Tá. Claro. Bom, Adri, você sabe que eu sou mulher dos projetos, né? Mas o mais difícil é dar continuidade a eles, né? Dar sempre o start, a gente começa a ver aquela energia maravilhosa da criação, do envolvimento, mas o grande desafio é continuar. Então, o meu projeto hoje, existencial, além da questão da educação, que eu também nem toco muito nesse assunto, porque ele é bem complexo, é dar continuidade à Livraria Mulherio das Letras, com as entrevistas, com possíveis, inclusive, fazer sarau, encontros de mulheres, porque há muitas vertentes do contexto também das mulheres, as mulheres mais femininas, as mais radicais, mais feministas, inclusive as questões do LGBT, mesmo que nós vamos vendo devagarzinho para se aproximar de nós, os homens, inclusive, estão se aproximando da Livraria Mulherio através dessas entrevistas, tem sido muito bacana essa troca de figurinha. Então, o meu projeto é continuar o projeto Livraria Mulherio das Letras, com apoio de vocês de Portugal, de vocês também da África portuguesa, Açores, maravilhosa, enfim, é continuação de projetos. Continuar escrevendo, tem muitos livros para editar também, inclusive um livro que está vindo agora muito bacana de teoria literária, dos ensaios que eu tenho feito como colaboradora. Enfim, estamos na história do vamos continuar escrevendo e lendo e nos editando. É muito trabalho, né, Adri? Muito trabalho. Só eu sei, eu também sou muito assim, eu invento as coisas e depois para dar continuidade, porque ideias são então não milhares, vamos deixar, né? Não vamos desistir, nem você, nem eu. A gente tem que se cobrar. E uma você... das intenções é ir visitar vocês, sim, em Portugal. Claro, e vocês são a minha força, é através dessa união do mulherio, do coletivo, e é o que eu falo, são muitas culturas diferentes, a realidade e a cultura no Brasil é totalmente diferente da realidade cultural de Portugal, e também, claro, dos países africanos, então, as particularidades a gente tem que se adaptar também, então, algumas questões socioeconômicas, algumas questões sociais mesmo do universo feminino ou feminista, que no Brasil é tão enaltecido e tem tanta necessidade de ser exposto, falado e debatido, aqui em Portugal já não é tanto, né? Existe toda essa problemática, mas não com a ênfase ou então com a dimensão, não sei, talvez a forma, né, de se vivenciar as situações de violência contra a mulher ou de racismo são um pouquinho diferentes. Então, a ideia é, entre aspas, o velho mundo, né, que se constituiu como uma civilização e nosso ainda muito abstratamente se construindo, né? Sim. Estado um pouco mais atento às questões do todo. Exatamente. Então, tudo isso é muito importante a gente estar unido justamente para que a gente tenha essas vozes, né? Diversas vozes, para seguir e lutar mesmo. É um momento, como a Carla estava falando, a dificuldade maior para alguns é dar continuidade ao projeto, porque a situação pessoal está muito complicada. Para outros que são um pouco mais resistentes, é até uma forma de segurar, né, um bote salva-vidas, assim, não, eu tenho que seguir, porque senão eu não vou conseguir dar continuidade a nada, que é mais ou menos o meu caso, que a gente também teve todos os eventos cancelados, a gente está com caixas e caixas de livros paradas, porque os autores não querem fazer lançamentos, né?
sem ter o abraço do amigo, sem ter o leitor por perto, sem ter a família, e ao mesmo tempo tem uns que estão se reinventando, fazendo lançamentos virtuais, e a gente está enviando livros pelos correios, então é uma forma mesmo da gente desconstruir tudo que a gente estava acostumado, a gente não sabe quanto tempo vai levar essa pandemia, achava que era coisa de 2 meses, e daqui a pouco são 6, 1 ano. Então, é uma forma também da gente se manter produtivo para que supere, né? A cabeça consiga superar essa fase. E dificuldades ou vantagens em morar fora dos grandes centros literários. Eu escolhi vocês duas porque a Carla mora numa ilha. Você está... Você saiu dos grandes centros e virou-se, né? Eu estou na montanha. Exatamente. Então, como é que é isso? Verdade. Da Carla e para você. Eu vivendo numa ilha, muitas vezes não tenho a oportunidade de participar em muitos eventos. Os que existem cá consigo participar, mas julgo que estando aí, em Lisboa, consegue participar num maior número. Existe uma maior proximidade entre os poetas, e existem uns grupos de poesia em que se organizam muitos eventos. E acho que são esses que são importantes para a evolução, porque vamos ouvindo o que cada um acha, as opiniões, e vendo o trabalho, e sobretudo acompanhando o trabalho da Adriana, da Ana Coelho, em prol da poesia, é uma inspiração para mim. E depois irei e conhecer as pessoas e sentir de facto que toda a envolvência que se gera são ótimas. Viver afastado tem benefícios, não há obrigação de fazer, não é? É tudo porque passa tempo, por ocupação de tempo livre, porque a poesia e a escrita não são a minha forma de sobrevivência, então é sempre em tempo livre. Tudo que faço a nível de escrita é por paixão ao vício. Bom, eu vou usar da fala do Saramago. É preciso sair, deixar a ilha para enxergar a ilha, não é? Na verdade, a ilha é sempre um elemento simbólico. Há muitas pessoas que estão num grande centro urbano e estão absolutamente ilhadas, sozinhas, quando não abandonadas, em todos os sentidos, né? Pelos amigos, pelos parentes, pelos profissionais da área, relativos. Então, a ilha, para mim, é muito simbólica. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, que tem uma vivência, uma vida muito dinâmica, porque eu fui saindo das ilhas. A hora que eu senti que ali não havia o contato, não havia troca, não me alimentava mais, eu fui rompendo. E eu tive esse insight de sair das zonas de conforto, dos lugares comuns. E que, olha, eu eu não sou exemplo para ninguém, porque eu ponho a mochila nas costas e vou, eu parto, eu saio da ilha. Então, assim, para mim, quando eu sinto que há um vício nas relações, eu vou trocando, eu vou me alimentando de outras possibilidades. Então, isso é rico. Eu logo chego aí, Adriana. Você disse, você tem muita história para contar, então, claro, com certeza, estou esperando aqui. Bom, eu não sou exemplo para ninguém, eu sempre saio de cena. Sim. Como apresentaria o seu livro para um futuro leitor, Carla? Eu acho que a minha escrita é muito simples. É sentida, fala muito das emoções, e tem sempre um elo de ligação com o mar. Até quem diga que em todos os meus poemas consegue observar lá, chega ao mar. Eu penso que é uma escrita acessível. Adriana, eu não ouvi essa pergunta, desculpe, preciso de memória.
Está caindo. Como apresentaria o seu livro para um futuro leitor? Está ouvindo? Mas não tem problema, se cair, depois volta. Tá, eu indico para ele que ele tenha uma leitura, eu diria, cosmopolita, sim, questões de língua, linguagem, histórica, sociológica, psicológica, ou seja, são histórias envolventes. Eu tenho sempre um retorno muito positivo dos meus leitores. Perfeito. Carla, quem lhe inspira? Cite um livro que marcou em uma autora. Como já disse, Ana Coelho é uma das pessoas que me inspira mais. A Melissa de Aveiro. E dentro da Melissa de Aveiro, o livro Silêncio nos Corações. Acho que foi um dos primeiros livros que me despertou depois para a escrita. São duas pessoas essenciais no meu processo de escrita. Olha, é difícil eu ter essa resposta, mas tem que ser rápida. Mas as existencialistas, as mulheres existencialistas, a Clarice Lispector, assim, verdadeira paixão pela escrita, pelo jeito, pela profundidade. Virginia Woolf também, na Inglaterra, né, no contexto britânico, Anaïs Nin, são mulheres que foram para lugares que eu falei, meu Deus, eu quero estar nesse lugar. E assim, eu acho que tem sido um pouquinho mais de materialidade, eu sou um pouco mais, nesse sentido, um pouco mais pé no chão, mas existe o contexto existencial na minha obra muito fartamente, através do onírico, através do psicológico, e eu devo a elas, com muita gratidão. Tem algum livro que você tenha te marcado? Sim, da Virginia Woolf, que eu também assisti no teatro, assisti no cinema, Orlando. Como ela conseguiu em Orlando colocar o tempo sem tempo, isso é tão contemporâneo, é tão moderno, não é? E ela consegue colocar numa personagem poética que está na existência sem ter, entre aspas, morrido. É uma vida eterna, e ali Orlando nos coloca possibilidades de leitura inesgotável, né? Então, assim, é brilhante para mim, é brilhante. E, Carla, tem algum livro que tenha te marcado? Estava a falar de Silêncio dos Corações, da Melissa. Perfeito. Agora eu queria agradecer também a Paula Valéria Andrade, que chegou, a Graça Canhão, que está interagindo com a gente, Verônica Oliveira e todos vocês que nos acompanham, muito obrigado. Sem vocês, sem a participação, sem a inscrição de vocês no nosso canal, seria complicado, que é isso que nos move, né? Tem horas que dá um pouco de cansaço, de preguiça, mas só em estar envolvido nesse clima, sabendo que a gente pode, né, superar todas as dificuldades, estar interagindo, nem que seja por meia hora, uma hora, nesse universo, né? A Carla está nos Açores, a Sil está em Poços de Caldas, eu estou aqui em Lisboa, então, assim, é muito rico, é muito importante. A gente está acompanhando também de pessoas que estão, uma em São Paulo e outra aqui em Portugal, e, enfim, é muito interessante essa nova forma, porque eu sou um pouquinho... Eu sempre fui contra, eu sempre fui aquela pessoa que queria tirar as pessoas de dentro de casa, da internet, para estarmos num café, num evento, num sarau, olho a olho, e agora eu tive que me desconstruir, matar a minha vergonha, porque eu não tenho essa habilidade de lives e tudo, e estou aprendendo a cada live que eu faço, interagindo com vocês, e tenho uma gratidão imensa por vocês que aceitam o convite e por todos que nos acompanham, a Graziela Barduco também, outra querida que está ajudando a gente. Então, é muito importante essa troca, porque muita gente não está acostumada, né? A gente tem os problemas de conexão, tem os problemas de acesso, então é sempre a superação, e a mulher ela tem essa força muito grande. E por causa dessa força, eu queria que a Carla e você me contasse um momento que mais marcou e qual é a história que vocês gostam de contar. Eu não tenho assim, uma história em específico. Tem momentos. Eu acho que o nascimento dos meus filhos é sem dúvida aquilo que me marca mais para a vida.
o nascimento do meu primeiro livro também. E depois todos os momentos em que me afirmo como mulher são marcantes. Um deles foi o meu divórcio, não é? Foi um ponto de viragem na minha vida e o que fez nascer a poesia. Portanto, não, existem sempre momentos, em todos os anos vão surgindo novas coisas, novos momentos, mas são estes 5 pontos que me marcam. E aí nos Açores não tem nenhuma curiosidade, nenhuma história, que assim, eu sou louca para conhecer os Açores, ainda não cheguei lá. Mas eu vejo as fotos, cada lugar tão fantástico, tanta energia boa desse mar, dessa ilha. Tem alguma história curiosa que você gostaria de contar para promover aí o seu destino? O meu destino é calmo. Todas as ilhas são diferentes, são únicas, são muito mar, muito verde, muita natureza, cascatas, é tudo que a gente precisa para descansar e relaxar. Nossa, deve ser fantástico. É o paraíso, ela mora no paraíso. Paraíso é chato. Às vezes. Na verdade, eu tive um pouquinho de Açores em Florianópolis, né? Porque a ilha de Florianópolis, em Santa Catarina, ela foi colonizada por portugueses vindo das pestes da Europa, principalmente de Açores. Então, toda a cultura açoriana, e riquíssima em imaginário, ela se dá em Florianópolis com intensidade. Então, nesse sentido, eu imagino a beleza e a criatividade do povo açoriano. E tem as festas de Santa aí, em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, isso. Bom, no meu contexto, eu preciso dizer que foi a morte que me marcou muito cedo. Isso é, assim, ponto-chave na minha existência. A perda da minha mãe aos 11 anos de idade. E essa perda, esse buraco, esse vazio, a gente não consegue preencher, não é? A perda de uma mãe aos 11 anos de idade não tem explicação, porque ela, inclusive, foi nos preparando para essa morte. É como se dissesse, olha, tem mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, e foram 6 anos. Eu soube que minha mãe faleceria aos 6 anos de idade para que ela fosse falecer aos 11. Talvez por isso, olha, pensando agora, Orlando tenha essa simbologia da existência, né, da morte, não morte, daquele contato que nós gostaríamos de ter e quase sempre não é possível, às vezes em sonho. Eu não escrevi nada para minha mãe ainda, eu estava tentando escrever para a memória da minha mãe um romance que acabou não acontecendo. Mas foi, com certeza, a perda da minha mãe muito cedo. Depois, o nascimento do meu filho, que foi incrível, não é? O nascimento de uma criança na sua vida, ela é muito forte. Existencialmente muito forte. Surgem poesias daí, surgiu a poesia para ele, surgiu uma poesia Cicatriz, que inclusive eu vou fazer um trabalho artístico, porque foi para a primeira antologia do Mulherio de poesia. Eu gosto muito de Cicatriz. Enfim, a minha vida foi marcada pela morte. Talvez por isso a gente tenha que ser tão resistente, tão forte, tão intensamente vívido, né? Porque ela bate da porta da gente quando a gente menos espera. E na minha aconteceu muito cedo. Enfim. E o que pretende transmitir com o que escreve? Carla e Sil. Essencialmente, quando escrevo, é um processo de cura. É porque preciso curar algo. Embora a inspiração possa surgir do nada e transmitir aquilo que estou a sentir. Mas é sobretudo um processo de cura, de alívio, sentir uma paz depois do poema está feito, porque depois não volta a ele, essencialmente. Sim. Bom, no meu caso, acho que é uma pluralidade, acho que essa linguagem é uma característica minha, pluralidade de afetos, pluralidade de informações, pluralidade de contextos. Enfim, se nós somos 90% inconsciente,
Se usamos somente 10%, então eu estou nesse lugar do 90%. Vamos trazer à tona, vamos prospectar, vamos imaginar, não é? Fazer um trabalho metamorfósico de muitas formas. É nesse lugar que eu estou, Adriana. E é cansativo também, trazer à tona o potencial que somos, a potência que somos, é muito cansativo. Mas, enfim, é a potência humana que me instiga. É engraçado que vocês duas, uma é extremamente, né, efervescente, a outra extremamente calma. E se completa. É a ilha. Acho fantástico esse universo que a gente convive. Eu conheço a Carla pessoalmente, conheço a Sil pessoalmente, não tanto, com tanta intimidade, porque a Sil já está na minha história há muitos e muitos anos. É verdade. Vindo, a gente se cruza, mesmo que a gente não combine, onde eu estou, ela está também, de repente aparece. E a Carla também é uma querida que, de repente, apareceu, a gente se encontrou em 2 eventos já, 3, né? 3. Aberto, e depois foi lá no Encontro do Mulherio. Então, assim, são 2 particularidades tão diferentes, mas vocês têm uma coisa muito em comum também, que eu acho que é a característica da mulher, né? É a sensibilidade, é a percepção. Eu acho que a mulher tem essa coisa da resistência, da superação nata, por mais fácil ou difícil que sejam os momentos que a gente vive, de uma maneira ou de outra, eu sempre percebo que nessas conversas que a gente está tendo, convivendo com 2 culturas tão diferentes, sempre existe um ponto em comum. Não sei se é minha percepção ou não, mas sempre existe um ponto em comum entre vocês. Depois que vocês acompanham as mensagens, né, que o pessoal está dando, respondem, porque fica disponível, e eu queria agradecer a presença de todos, mas não vou ficar respondendo para a gente não perder muito tempo. Quem é Carla Félix no reflexo do espelho? É uma mulher que luta todos os dias para ser aquilo que é. Foi uma tomada de decisão, um percurso, um caminho difícil. E ser aquilo que eu sou hoje tem um preço. Há coisas que eu posso fazer, outras que não posso fazer, mas, sobretudo, ser aquilo que eu quero ser é a minha essência. E mesmo que esta essência vai ao encontro aos outros. É pensar mais em mim do que só no mundo. E, embora que o mundo seja importante, não é ser egoísta, mas sempre, eu às vezes pensava muito nos outros e ainda pensava em mim. E é essa decisão que tomei. E espero que... Mas foi uma decisão difícil, né? Mas uma decisão de maturidade. Muito. Sim. Aquela frase que não se nasce mulher, torna-se mulher. É verdade. Sim. Verdade. Bem claro. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já vou fechando, acho que essa é a última pergunta. Não, essa é a 9ª, peraí. Quem é Sil Smith no reflexo do espelho? Eu vou ler o trechinho rapidinho, então, do Perspectiva, né? Sobre a perspectiva da Sílvia. Sobre a Sílvia, ela é um perplexo espelho, não é? De perspectivas avessa, a janela aberta, porque são muitas possibilidades, para dentro, há sempre esse diálogo, imagem convexa, contrário ao agora, sua vareza perpétua confessa, perfeita, sinuosa, tal ângulo represa a prece promessas na comunhão dos pontos. Ou seja, o espelho reflete, para mim, muito de dentro. Então, assim, se dentro tá legal, o espelho reflete. Se tá legal fora, é porque dentro tá. Então, assim, eu já não faço muito essa separação, esse separatismo. É tudo junto. Então, eu olho no espelho e falo assim, puxa, hoje eu estou em harmonia. Nossa, hoje eu estou saudável. É sempre um reflexo inverso do de dentro. Sim.
Eu queria também ressaltar um pouquinho vocês, a gente vai chegar na 10ª pergunta, ainda tem mais alguns minutinhos, falar também do encontro do Mulherio, que a ideia vai ser mais ou menos essa, a gente criar painéis onde as pessoas vão debater, vão falar sobre assuntos, vão conversar, então eu queria convidar todas, a programação está sendo planejada e fechada até o dia 20 de agosto, a todos que estão nos ouvindo, cheguem junto, porque é muito importante essa troca, essa energia, né, essas experiências de cada uma, tanto na escrita quanto na vivência, que as realidades são bem diferentes e a gente está num momento que a gente precisa realmente integrar todo mundo. Então, estão todas convidadas. Toca falar disso também, esse bate-papo das 10 perguntas é uma forma também da gente conhecer um pouquinho o que está por trás do autor, que às vezes a gente faz muitas leituras e a gente não consegue, né, conversar e conviver um pouquinho com a pessoa para conhecê-lo melhor. Então, a ideia é essa, está aberto para todo mundo que quiser participar, é só entrar em contato comigo. A gente tem uma agenda que está programada, mas a ideia é sempre ter 2 nacionalidades ou 2 pessoas de vivências diferentes, de países diferentes, para que a gente possa trocar. Então, estão todas convidadas, quem quiser participar. Igual o Sarau Virtual também, que a Infinita tem parceria com o Palácio Baldaia. Quem quiser participar, Carla, estou aguardando seu vídeo, é só gravar um vídeo de 1 minuto com uma leitura, Silvia também, para que a gente possa colocar lá no Palácio Baldaia e depois a gente coloca no canal da Infinita, que a ideia é também movimentar, interagir, já que o Palácio Baldaia a gente tem um protocolo de eventos, está fechado por causa da pandemia, então é uma forma também da gente dar uma força para eles, para que a gente consiga manter essa movimentação cultural. Então, queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. E a última pergunta para a Carla. Qual é a pergunta que gostaria que lhe fizesse e como responderia? Bem, eu estive a pensar qual era a pergunta que ia fazer. Deixa-me ver. Os poetas são todos iguais? Não são. Não são porque são pessoas diferentes, pensam de maneiras diferentes, têm experiências de vida diferentes e acho que é importante valorizar cada um e cada forma de escrita, porque nem toda a gente escreve da mesma forma e isto não quer dizer que o poeta não tenha conteúdo. Acho que é isso. Sil Smith, qual é a pergunta que gostaria que fizesse e como responderia? Eu tenho feito essa pergunta e ninguém tem respondido. Pois é poesia? Sim, pois é poesia. Eu adoro porque isso vem um contexto da literatura concreta aqui no Brasil, né? Foi um dos ícones, um dos grandes reconhecimentos da literatura brasileira, está dentro do contexto do concretismo. E despinatária, sempre para quebrar todos os paradigmas, pois é poesia. Pois é poesia. Sim. Porque a gente tem muito essa coisa do que é poema e do que é poesia, né? A poesia ela engloba tudo, todos os contextos, independente de se tem verso, se tem rima ou não, a poesia engloba tudo. O poema não, o poema é a métrica, é a estrutura, enfim. E realmente, essa é bem interessante, nunca ninguém tinha levado... E aí eu faço essa pergunta às pessoas, mas pois, ou seja, a poesia é feita de ícones, signos, e aí, nesse sentido, é poesia, sim. E é difícil, é uma perguntinha meio capciosa. Teórica, né? E eu adotei o pois, porque eu acho que explica tanta coisa, né? Tem uma sonoridade... Sim, pois do português, pois. É fantástico. Pois é poesia. Eu queria agradecer também a Manuela Diniz, que entrou agora.
E vamos lá. Agora eu queria, para a gente finalizar, né? Eu gosto mais ou menos de fazer 1 hora e pouco, para não ficar cansativo, e também chegar até as 10 perguntas para que as pessoas possam acompanhar tudo. E eu queria pedir a cada uma de vocês para ou mandarem uma mensagem, ou lerem um texto, ou um poema, ou falarem alguma coisa para todos que nos acompanham, para a gente poder encerrar. Bem, agradecer a Adriana, a todo o grupo Infinita, e vou ler um poema do meu livro, Dia dos Versos, de Amar, e que fala sobre a escrita. Nem todos vão sentir. A escrita é como um barco amarrado no porto. Quando parte, leva um pedaço na bagagem. Nem todos vão ler o que escreves. Nem todos vão sentir as tuas palavras. Tu vais continuar a escrever. Por ti, para sentir, para flutuar a tua essência no mais alto esplendor da tua intimidade. Eu ainda quero pegar um livro seu, Carla. Ele está disponível. Eles estão terminando. Sim, mas você ainda tem um livro disponível à venda, quiser falar como é que as pessoas possam adquirir o livro, fique à vontade. É só entrar em contato comigo, porque até mesmo por uma edição da autora, fiz dois pedidos de livros e com estes últimos não pedi mais. Portanto, tem para aí 9. Então, tá bom. Então, quem quiser adquirir o livro da Carla, que tem um parente, é o Amar. Toda a sua literatura... toda a sua literatura... Melodia... Amar. Melodia nos versos de Amar. Muito bom. Amar. Muito bom. Carla, eu queria agradecer a tua presença, a tua generosidade, o carinho de imediato, ter aceitado o convite. Muito obrigada por todas as iniciativas que a gente faz, você está sempre junto, muito obrigada mesmo. E agora, Sil, quer mandar uma mensagem, quer ler um texto, quer fazer alguma... A minha bateria também está quase acabando, talvez eu caia antes de vocês, mas eu gostaria de fazer um convite para que todas entrarem no Instagram da Livraria Mulherio das Letras, viessem com trabalhos, são muitas das mulheres, as possibilidades em literatura infantil, e a Graziela está fazendo entrevistas fantásticas. No caso, um convite por esse momento maravilhoso, internacional, de amizade, não é, Adri? Muito grata mesmo. Essa é a minha mensagem. Eu que quero agradecer, Sil, também, por estar sempre nessa sua boa disposição, essa generosidade que você tem, também todos os meus projetos, até para aqui da Lua, a Sil estava lá lançando o livro dela, então muito obrigada pelo teu carinho, pela generosidade também. A todos vocês que estão nos acompanhando, a Alice Santos, a Jônica Neca Ferres, a Odete Almeida, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. A nossa próxima live, se cair, tudo bem, depois a gente já está completo, depois a gente se fala, muito obrigada mesmo. Vamos fazer essa parceria com a Livraria Mulherio aqui em Portugal, para que a gente possa fazer essa conexão, né? Cada vez mais, a Carla também, o que precisar, sabe que pode contar aqui conosco também para divulgar o seu livro, e a nossa próxima live vai ser do Mulherio das Letras, no próximo sábado, todos os sábados eu faço uma live com 2 autoras do Mulherio das Letras, e amanhã eu terei também de um autor que a gente faz a assessoria literária dele, que é o Flávio Lhoa Coelho. Então, também tem 10 perguntas, para depois os homens não se sentirem discriminados e também a gente poder ouvir um pouquinho o universo masculino. Então, quem quiser nos acompanhar, muito obrigada. Amanhã estaremos também no Toca Falar Disso, com 10 perguntas ao Flávio Lhoa Coelho. E a Silvia, eu acho que já congelou, já caiu. Carla, mais uma vez, muito obrigada. Tudo de bom aí para vocês. Mantenham-se protegidos. Obrigada, igualmente.
Mantenham-se protegidos também, né? A gente está tentando ultrapassar essa pandemia, isso, como a Carla falou, depende de cada um. Então, tempo de férias e verão aqui em Portugal, né, na Europa, no Brasil já começa inverno, mas também é tempo de férias, então todo mundo tem que ter um mínimo de consciência, de respeito social, para que a gente possa, depende de nós, né? Se essa pandemia vai durar mais ou menos, depende unicamente de nós. Então, a Infinita, a equipe da Infinita agradece a presença de todos vocês também, e até a próxima live. Muito obrigada. Carla, beijinho. Obrigada.